beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Vou ler novamente o versículo 4 de 1 Coríntios, no capítulo 10, que diz assim: e beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Pai Santo, sei que o Senhor está aqui presente, sei que o Senhor vê o meu coração e vê o coração de cada um dos teus servos. Este culto é um culto memorial, que a tua palavra penetre os nossos corações e o nosso entendimento, para que possamos sempre viver a tua palavra e estarmos sempre no Espírito para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Pode sentar, irmãos. Eu pedi o pastor Isaac para ler o texto de João 7, a partir do 35 até o 40, aonde diz que no último dia da festa, o grande dia da festa, o 8º dia da festa, Jesus pôs-se em pé e gritou: quem tem sede, vem a mim e beba. Há poucos dias eu disse uma palavra aqui, que ainda hoje tem muita gente que crê naquela história de colocar água em cima do rádio e a água ser orada e abençoada e você tomar a água e vai receber um milagre. Olha, o povo de Jerusalém tinha esse costume. Eles faziam 3 festas no ano. E uma destas festas era chamada Festa das Cabanas. Ela durava 7 dias, mas no 8º dia era o ápice da festa. E eles estavam acostumados a fazer uma procissão. Às vezes a igreja católica e outras igrejas, às vezes a gente não chama de procissão, mas eu já participei de um culto aqui na porta da igreja, quando a igreja era onde é o nosso refeitório, né? Virada para aquela avenida, tinha um caminhão e meu pai pregou em cima daquele caminhão. Eu era menino e tinha uma banda de música à igreja. E todo mundo desceu para ali afora e foi fazer um batizado naquele rio, né? Que tem ali embaixo. Eu lembro porque nós fomos todos a pé. E aquilo poderíamos chamar de uma procissão, né? A gente desceu em uma procissão. Esse nome não é errado não, né? Então o povo, quando fazia a festa das cabanas, eles faziam uma procissão até o tanque de Siloé. Os sacerdotes acompanhavam todo mundo e muitos pegavam salvas de ouro, principalmente o sacerdote, pegava vasilhas de ouro, ia lá no tanque de Siloé, pegava a água no tanque de Siloé e voltava com a água e derramava aquela água ali em volta do altar, derramava no chão em volta do altar. Isto era para simbolizar, lembrar de que a pedra que o seguia no deserto se tornou uma fonte inesgotável para todo Israel. E eu li aqui em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, gostaria que deixasse esse versículo sempre ali, para que os irmãos possam observar que essa pedra que o seguia era Cristo Jesus.
A manifestação da presença de Deus era tremenda no meio do povo de Israel, caminhando pelo deserto. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem para tampar eles do calor. Durante a noite, um clarão que fazia com que eles pudessem caminhar. Então eles não tinham luz elétrica, mas tinha a luz divina sempre com eles. A luz de Deus estava sempre com eles. E tudo isso simbolizava a presença do Espírito Santo. Eles tiveram sede e Deus falou com Moisés: toca na rocha e ela vai jorrar água. E eles tinham animais e tinham criações, e era quase 3 milhões de pessoas. Hallen, no seu livro, traz da história dos hebreus que eles eram quase 3 milhões de pessoas. Eles faziam a conta a partir dos homens de guerra, porque os homens de guerra era só de 20 anos acima, não poderia ser menor de 20 anos. Então aqueles mais jovens não eram contados, nem as mulheres eram contadas. Então Hallen diz que era 3 milhões de pessoas. Para os irmãos terem uma noção, Goiânia ainda não tem 1,5 milhão de pessoas. É mais de 1 milhão, mas ainda não é 1,5 milhão de pessoas. Então observa bem, era quase 3 vezes a população de Goiânia, aquele povo andando pelo deserto. E aquele povo andando pelo deserto, e a água que saía da rocha era para sustentar aquele povo e os animais que aquele povo tinha. Então, o povo relembrava isto, eles relembravam isso. Era uma lembrança da rocha que os seguia no deserto. Eu já li o versículo aí. O povo não esquecia da água que os sustentava no deserto. João Batista um dia chegou e ele foi enviado como a voz do que clama no deserto. Ele chegou pregando a palavra de Deus e dizendo: endireitai as vossas veredas. Ele chegou pregando isto, pregando agora, era a voz que estava clamando no deserto. Mas observa bem, agora a fonte, que é Cristo, ela está dentro de cada um de nós. Ela está dentro de nós. Nós ouvimos ali uma palavra que não tem jeito de esquecer. Quantos aqui que estavam na nossa caravana ali em Porangatu? Levanta a mão para mim. Lembra do irmão que falou assim: olha, a terra aos olhos de Deus era pequenininha. Nós saímos de lá, a irmã Arlene falou assim: nós estamos chegando perto. Aí eu falei: mas nós estamos longe. Estamos muito longe. Mas aí eu me lembro daquele irmão: olha, não adianta, irmão, nós somos pequenos demais diante da grande magnitude do nosso Deus. Não adianta mais nós pegarmos a arca e falar que Deus está presente junto conosco. Não adianta mais, pastor Júnior, nós construirmos uma casa magnífica e colocar tijolos de ouro e falar para Deus: habita aí. Deus não vai habitar em templos feitos pela mão dos homens. O próprio Salomão, o próprio Davi disse isso. Deus não habita, mas ele tem um referencial, que é esse templo, um referencial para que todos nós viéssemos aqui, pudéssemos estar aqui para adorar o nome dele. Mas observa bem, a própria Bíblia diz assim, lá em Isaías capítulo 66, Deus dizendo, o profeta falando: olha, o céu é o meu trono, o céu é aonde eu me assento, e a terra é aonde eu descanso meus pés, é o estrado dos meus pés, o escabelo dos meus pés. Quer dizer, Deus colocou um tamanho para que você possa entender.
embora ele é muito maior do que isto. Mas aí o profeta pergunta, no nome de Deus: que casa me edificareis vós? Se o céu é o meu trono, é aonde eu assento, e a terra é aonde eu descanso meus pés, que casa você pode edificar para mim? Que lugar você edificaria para mim morar? Não tem condições de nós edificarmos uma casa para Deus morar. Mas lá na frente a palavra diz: oh, não sabeis vós, que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Quando aquele povo ia lá no tanque de Siloé buscar água e derramar perante o Senhor, eles estavam lembrando da rocha que o sustentou no deserto, da rocha que o seguia, da água que nunca faltou no deserto. Eles viveram 40 anos no deserto e nunca faltou água. Mas Jesus, vendo aquilo, ele se colocou de pé no último dia da festa e falou para o povo: quem tem sede, vem a mim e beba. Olha, irmãos, não precisa mais nós buscarmos, porque nós temos agora dentro de nós rios de água viva que correm dentro de nós. Agora a presença do Espírito Santo está em nosso coração. A fonte que está em você jorra. Que tipo de água você tem jorrado do seu coração? Água positiva ou negativa? O que tem saído do seu coração para a igreja? O que tem saído do seu coração para os seus vizinhos? O que tem saído do seu coração para os seus amigos? O que tem saído do seu coração para os irmãos da igreja? Como você está comportando? Jesus agora deu uma fonte e colocou essa fonte dentro de nós. Olha, rios estão sempre renovando sua água. Nós precisamos de saber algumas coisas. Os rios correm em uma direção, é estar na vontade de Deus. Rios estão sempre renovando a sua água. Nós temos que estar nos renovando todos os dias, irmãos, não podemos esquecer disso. Olha aí, o que Jesus nos ensina com isso? Primeiro, a verdadeira obra do Espírito Santo no ser humano começa com a salvação. Há muitas pessoas que ainda não compreenderam a salvação. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tem muita gente que está em Cristo, mas as coisas velhas ainda não se passaram. Tem muita gente que está em Cristo, as coisas velhas se passaram, mas nem tudo ainda se fez novo. É preciso de estarmos em Cristo, deixar com que as coisas velhas passem e que tudo se renove a cada dia em nossa vida, como o rio renova a sua água a cada manhã. Cada dia que você for lá, nós temos um dizer aí que águas passadas não movem moinho. Aquela água que você viu, nunca mais você vai ver aquela mesma água, porque sempre é uma nova água que está se passando. Quando você se deixa levar pelo oceano do Espírito, você se renova todos os dias. Você tem se renovado todos os dias, ou você às vezes moe e remói o mesmo problema todos os dias, o mesmo defeito da humanidade todos os dias? Você não pode fazer isso. Você não pode, você tem que deixar se renovar. A verdadeira obra do Espírito Santo aponta para Cristo, porque ele disse: vem a mim. Não tem jeito de beber se não for a ele. Venha a mim e beba. Aquele que tem sede, você tem sede, eu quero dizer para você que a fonte inesgotável é Jesus, e ele precisa estar no seu coração. Olha, quem crer em mim, quem crer é porque foi a ele e obedece a ele.
Se nós não obedecermos do Senhor, jamais essa fonte vai jorrar de nossa vida. Você quer experimentar os rios de água viva? Então faça a si mesmo as seguintes perguntas, examinando você mesmo: minha sede básica já foi saciada? Tem gente que ainda não teve uma experiência com Cristo, diz: olha, eu vejo o povo falar que Cristo falou com ele, mas ainda não falou comigo. Irmãos, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Teve um escritor que estava tentando explicar como é ser sensível ao Espírito Santo, e ele usou uma ilustração bem grosseira e ao mesmo tempo simples para explicar como é você ser sensível ao Espírito Santo. Ele falou: você já viu uma aranha daquela descendo lá do estuque, uma aranha miudinha, e ela desce pelo fio que ela mesma vem fabricando, aquele fiozinho, uma seda tão fininha, né? Diz que você ser sensível ao Espírito Santo é quando aquele fiozinho enrola no seu braço e o Espírito Santo puxa e você não deixa arrebentar. Quando o Espírito Santo fala com você, é você ser sensível àquela presença e não deixar a corda da presença dele arrebentar, e saber o que ele está dizendo e deixar com que o Espírito Santo te conduza. Mas o Espírito Santo só conduz você se você estiver caminhando nos trilhos do amor. Caso contrário, você é insensível à presença do Espírito Santo. Olha, você precisa de fazer essas perguntas a você mesmo. Minha sede básica já foi resolvida? Jesus é o centro da minha vida? O que é o centro da sua vida? Olha, a própria Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na oração que Jesus disse, o que ele começou falando? O pão nosso de cada dia nos dai hoje? Foi assim que ele começou orando? Não. Como que ele começou a ensinar a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Libera no seu coração para que Cristo tenha a prioridade na sua vida, e você vai ver as coisas ser diferentes, porque Ele te ama. Você é prioridade, porque Ele deu o Filho dele. Foi para salvar a humanidade, foi por nós. O Filho dele foi dado para nos salvar. Olha, Jesus é o centro da minha vida. Ele é o centro da minha vida. Eu creio, mas tenho obedecido. Você tem obedecido a palavra de Deus? Eu tenho oferecido aos meus parentes e amigos e conhecidos alguma porção da água viva que está no meu coração? Você oferece isto? Eu não sei com quem eu estava conversando esses dias. Eu disse: olha, todo médico que eu vou, eu prego para ele. Eu prego. Eu fui fazer a raspagem nos olhos e já orando a doutora que ia fazer a raspagem, cheguei lá e perguntei para ela: vai tudo bem com a senhora, doutora? Eu já deitado na maca. Tudo bem com a senhora, doutora? Ela: tudo bem. Eu falei: e o maridão tratou a senhora bem esses dias? Ela falou: sim, tratou. Eu falei: a senhora está passando necessidade? A senhora está devendo alguma coisa? Ela disse: não. Eu falei: graças a Deus, porque eu estou orando pela senhora, estou orando pelo seu marido, estou orando pelo seu emprego e pedindo a Deus que as suas mãos sejam abençoadas. Ela disse: uai, mas o senhor gosta de pregar até na mesa de cirurgia? Eu falei: o meu Deus reina e vive para todo sempre. Eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade, então eu preciso de fazer isso. Eu não sei quantos livros eu já entreguei, eu não sei quantas pedrinhas daquela com versículo eu já distribuí, eu não sei em quantos lugares, para quantas pessoas, porque eu deixo com que a fonte que está dentro de mim jorra, e ela não pode parar de jorrar.
Você tem testificado dele? Você tem dito para ele que ele é maravilhoso? Ou você tem falado que a sua igreja é uma luta? Você tem testificado que o seu Deus é uma bênção? Ou tem testificado que o seu pastor é muito duro? O que é que você tem testificado? A fonte que está em você é de água viva. E eu quero dizer que tem muita gente com sede e precisando de um pouquinho da água que Deus colocou no seu coração. Você tem. Diz assim: eu tenho uma fonte dentro de mim que jorra para a vida eterna. A quem eu posso dar um pouco dessa água? Faz essa pergunta você mesmo. Vamos lá, 1, 2 e... a quem eu posso dar um pouco desta água? Tem muitas pessoas precisando da sua palavra. Tem muita gente precisando de você. E eu ando preocupado porque os dias são maus e são finos. São finos. E quantas vezes eu vejo que as pessoas têm, mas não oferecem. As pessoas têm, mas não oferecem. Eu li um livro onde é que tinha uma laranja, vi a figurinha e uma sementinha lá dentro da laranja. Puseram um bracinho da sementinha, umas perninhas, um olhinho, e a sementinha estava lá desse jeito assim, dentro da laranja. Os olhinhos derramando lágrimas, e os dizeres que a sementinha estava dizendo. A sementinha estava dizendo assim: por que que não vem um sabiá, um assanhaço do céu, para vir comer essa laranja, para furar essa laranja, para que eu possa cair na terra e crescer, nascer, virar um grande pé de laranja. Porque se eu virar um grande pé de laranja, então as aves vão assentar nos meus galhos, eu vou dar flores, eu vou dar fruto. E a sementinha estava triste porque não tinha uma oportunidade. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus está desse jeito dentro do coração de muitas pessoas, como uma sementinha triste, querendo sair desse coração e alcançar alguma terra boa, para crescer e produzir frutos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como é bom você ir num lugar e ver: olha, pastor, aquele dia que o senhor pregou, olha, irmã, aquele dia que a irmã pregou, eu aceitei Jesus, aquele versículo influenciou a minha vida, aquela palavra, aquele conselho transformou a minha vida. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Você já foi, você já aceitou, você já creu, a fonte de água viva está dentro de você. Agora não deixa essa fonte parada, renova essa fonte. Permita com que essa água saia do seu coração. Convida a igreja a se colocar de pé. Pensa comigo um minuto. Pensa só um minutinho. Para quantas pessoas você pregou esse ano? Os irmãos sabem, eu não dou conta de falar para quantas pessoas eu preguei individualmente, porque eu prego para tudo quanto é lugar que eu vou. Meu filho anda comigo, a minha esposa anda comigo, e os irmãos que andam comigo sabem que eu faço isso. Sabe que eu faço isso, eu não perco a oportunidade de pregar para as pessoas. Você tem pregado